Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar na filosofia do Alexander Elder para entender o que realmente separa um trader amador de um profissional. E olha, o segredo não está em um indicador mágico, não. A base de tudo é um tripé, os famosos 3 M's: mente, método e dinheiro. E aqui já começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que assombra o mercado. Como pode alguém ter um método de análise excelente, enxergar as melhores entradas, mas no fim das contas terminar o mês no vermelho? Se o método funciona, onde é que está o erro? Bom, a resposta está justamente no que falta ao redor desse método. E é aqui que entra o conceito do Elder, o tripé do sucesso. Para ele, a consistência no mercado não vem de uma única coisa, mas sim do equilíbrio perfeito entre 3 pilares. Você precisa da mente, ou seja, da psicologia, para conseguir executar. Do método, a análise, para saber o que fazer. E do dinheiro, a gestão de risco, para conseguir sobreviver e continuar no jogo. Essa metáfora do banquinho de 3 pernas é simplesmente perfeita e bem direta. Pensa só, não adianta nada ter a melhor análise técnica do mundo se o medo te paralisa ou a ganância te faz pular fora antes da hora. E de que adianta ter uma mente de aço se uma única operação mal calculada leva todo o seu capital embora? Um pilar sozinho não aguenta o peso, a estrutura toda desaba. A nossa análise vai seguir essa mesma lógica. A gente começa pelas regras de sobrevivência, que é a gestão do dinheiro, depois a gente passa pelo método que ele propõe para trazer clareza para as decisões e, por fim, a gente fecha com as ferramentas que constroem a disciplina de um profissional. Então, vamos começar pelo pilar que a maioria das pessoas ignora. E é justamente onde as carreiras de trader acabam antes mesmo de começar, a gestão do dinheiro. Para o Elder, essa parte não tem negociação. A prioridade número 1 não é ganhar dinheiro, é garantir que exista chance de operar amanhã. É pura e simples sobrevivência. E a primeira regra de sobrevivência se resume a esse número aí, apenas 2%. Pode parecer pouco, né? Mas essa é a armadura que vai proteger contra a impulsividade e, claro, contra o desastre financeiro. E aqui, o ponto mais importante é entender a palavra risco. Não estamos falando do tamanho total da sua posição, mas sim da sua perda máxima se tudo der errado. Imagina uma conta com R$ 100.000. O risco máximo é de 2.000. Isso significa que a distância entre o preço de entrada e o seu stop loss, multiplicado pelo número de ações ou contratos, não pode passar de R$ 2.000. Simples assim. É uma trava matemática contra a ruína. Agora vamos para a segunda regra. Se a primeira era a armadura, essa aqui é o freio de emergência do sistema. É uma regra ainda mais radical, e é ela que testa de verdade a disciplina de um trader. É isso mesmo. Se a conta começou o mês com 100 mil e o prejuízo acumulado bateu em 6 mil, acabou. Desliga a plataforma e só volta no primeiro dia do mês seguinte. Agora pare e pensa na força mental que precisa para fazer isso. Imagina parar de operar no dia 10 e só voltar no mês que vem, vendo o mercado andar sem poder fazer nada? É nesse ponto que a psicologia e a gestão de risco dão as mãos. Essa regra não protege só o capital financeiro. Ela protege principalmente o capital emocional. E essa analogia que o Elder usa é sensacional para a gente visualizar o perigo. A regra dos 2% salva do ataque de um tubarão, aquela operação única, desastrosa, que vai contra com tudo e quebra a conta. Já a regra dos 6% protege do cardume de piranha, aquelas perdas pequenas, uma atrás da outra, que parecem inofensivas, mas que quando se somam, devoram o capital aos pouquinhos, sem que se perceba. Ok? Com o capital protegido, com as regras de sobrevivência bem definidas, aí sim a gente pode falar de método. O Elder sabia que a análise técnica pode virar um labirinto, com um monte de indicadores falando coisas diferentes ao mesmo tempo. A solução dele não é criar mais um indicador, mas sim um sistema de filtragem para colocar ordem nesse caos. Esse é o dilema clássico, né? Aquele que causa a famosa paralisia por análise. Um tempo gráfico aponta para cima, o outro aponta para baixo. Essa confusão toda leva a hesitação, a entradas erradas ou, o que é pior, a ignorar tudo e operar no puro impulso. O sistema da tela tripla foi criado para ser o remédio para essa confusão. A genialidade desse sistema está na lógica, na hierarquia. Primeiro, olhamos a tela 1, o gráfico semanal. Ele mostra a maré, a tendência de longo prazo. Se a maré está subindo, a gente nem pensa em vender. Proibido. Depois, descemos para a tela 2, o gráfico diário. Aqui, a gente procura por uma onda de correção, um pequeno recuo contra a tendência. É a chance de entrar a favor da maré, mas pegando um preço melhor. E por último, a tela 3, a marola, é o ajuste fino. É onde se usa um tempo gráfico ainda menor ou uma ordem pendente para cravar o ponto de entrada com a máxima precisão possível.
No fim das contas, o objetivo é esse: criar uma disciplina tática. O sistema te força a estar sempre alinhado com a tendência mais forte, evitando a tentação de pegar pequenos movimentos contrários, que é exatamente onde a maioria das pessoas perde dinheiro. E isso tudo nos traz ao último pilar, a mente. O Elder tira a psicologia daquele campo abstrato, sabe? Ele trata o lado mental como um resultado de hábitos práticos, de organização. A força mental para ele é algo que se constrói, não se nasce com ela. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo entende a regra dos 2% e dos 6%. A teoria é fácil. O desafio é aplicar isso no calor da batalha, com o mercado se movendo e a pressão aumentando. De onde vem essa força? Como é que se constrói essa disciplina no dia a dia? A resposta do Elder é direta e muito poderosa. A disciplina não vem de uma força de vontade sobre-humana, mas sim do hábito. E o principal hábito é o de manter registros detalhados de tudo. Um trader que não estuda os próprios erros está simplesmente condenado a cometê-los de novo e de novo e de novo. O diário de um profissional é muito mais que uma planilha de lucros e perdas. É uma ferramenta de autoconhecimento. O fundamental é registrar o porquê de cada entrada, qual foi a análise feita e, o mais importante, qual era o estado emocional. Entrei por euforia? Saí da operação por puro medo? Documentar isso transforma cada trade, seja ele bom ou ruim, em uma aula valiosíssima que não pode ser jogada fora. A disciplina mental também aparece na forma como o tempo é gerenciado. O profissional não fica caçando operações o dia inteiro, pulando de galho em galho. Ele estuda, planeja e age de forma cirúrgica, guardando a energia mental para os momentos que realmente fazem a diferença. E essa aqui é uma ferramenta de produtividade fantástica. A ideia é usar o fim de semana com o mercado fechado para classificar os ativos. Os ativos nota A são aqueles que estão quase no ponto e que merecem atenção total durante a semana. Os B ficam no radar, em observação, e os C são completamente ignorados. Isso elimina o ruído e direciona todo o foco para onde a probabilidade de sucesso é maior. E assim, o círculo se fecha. Os 3 M's finalmente se unem numa coisa só. A gestão do dinheiro garante a sobrevivência. O método da tela tripla dá um mapa claro do caminho. E a mente, construída com o diário e o sistema ABC, entrega disciplina para executar o plano sem autossabotagem. No final, a análise do Elder nos força a fazer essa reflexão. A linha que separa uma operação profissional de um cassino não está na qualidade do computador ou na velocidade da internet. Está no processo, na disciplina e no compromisso de melhorar todos os dias. A pergunta que fica é: de que lado dessa linha suas operações estão? Se o conteúdo foi útil e gratuito, não custa nada para você seguir e dar um like.